Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família e também aqui no canal Cruz Maltino Sem Fronteira. Sejam muito bem-vindos. Se não for inscrito, já dá aquela moral, aquele like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário, pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. E tá definido, em família vascaína, o Vasco estreia aí no Campeonato Brasileiro da Série B na sexta-feira, dia 8, contra o Vila Nova, às 7 horas. Eu tô felizão, irmão, porque sábado eu ia trabalhar e ia perder a estreia do nosso Vascão. Então, às 7 horas aí, tô confirmado assistindo e torcendo pela estreia do nosso Vascão. Tem essa situação aí que a diretoria do Vasco entende, né? Tá na dúvida se estreia em São Januário ou no Maracanã. Na minha opinião, acho que o Vasco tem que estrear em São Januário, principalmente nesse início de campeonato. O Vasco tem que jogar em São Januário, tentar somar o maior número de pontos aqui no Rio de Janeiro. E aí, mais pra frente, se tiver numa situação mais tranquila, possa levar os jogos pro Maracanã. Quero a sua opinião, essa é minha. Acho que todo jogo aqui no Rio de Janeiro, e principalmente no início, tem que ser no nosso Caldeirão. Vamos seguir o nosso vídeo falando aí de reforços, né? E na minha visão, família, eu vejo da seguinte forma: existem os reforços da gestão Salgado e os nomes cogitados aí pelo momento que o Vasco vive aí com a empresa 777. A gente vê aí as 3 contratações do Vasco confirmadas, 2 são aposta, que é o caso do Lucas Oliveira, de 21 anos, e o atacante do Ipiranga, né, o Eric, de 25, na minha visão são aposta, nada de certeza. E aí vem um outro nome, que é o Gabriel Dias, que na minha opinião é um refúgio. E fico muito preocupado que a avaliação, o aval da contratação desse jogador passou pela empresa 777 e sua equipe aí de scout. Aí, sinceramente, é aquilo que eu te falo. Eles podem querer romantizar, está havendo uma análise, a gente entende isso, junto com a equipe do Vasco, os alemães aí que estão ajudando nessa contratação. E aí, pelo amor de Deus, Gabriel Dias é um jogador bastante limitado, não é melhor assim, não é um reforço, a gente pode dizer, porque não vejo ele sendo melhor que o Everton ou que o Léo Mato. Os 3 vão brigar por posição e o Vasco nesse momento precisava de um reforço. Então eu fiquei muito preocupado com essa análise aí, né, do scout da 777, qual os reforços que eles vão trazer aí para o Vasco disputar essa Série B. Muito preocupado. Em um outro momento a gente vê outros nomes sendo cogitados, né, que é o Carlos de Penha, o Berramin Royhase, Fabrício Angeleri, tem também agora o nome do Jarlan Barré. Então são jogadores aí que com certeza já é pelo fato de possivelmente o Vasco virar uma SAF e os empresários desse jogador entenderem que é um bom projeto para a carreira de seus atletas. O fato é que o Vasco ainda não confirmou nenhum desses nomes, né? Então a gente tem que esperar para falar desses jogadores. Os nomes agradam, né? A gente entende aí que o Carlos de Penha é um jogador que estava disputando a Liga dos Campeões esse ano, jogou contra Barcelona, contra a Bayern de Munique. Pelos lances que eu vi do Jarlan Barré, também parece ser um jogador muito interessante, jogador de meio campo, meio atacante. O Berramin Royhase, outros times aqui no Brasil têm interesse no jogador, né? Cruzeiro, Atlético Paranaense, São Paulo, Palmeiras já buscou ali saber a situação do atleta. Então são nomes aí que com certeza estão sendo cogitados pelo atual momento do Vasco e a gente tem que aguardar. O fato é, a certeza que a gente tem é que as 3 contratações do Vasco não aumentam o nível do elenco. Agora, esses nomes aí estão sendo cogitados, ainda não tem nenhuma confirmação, a gente vai esperar, aí agrada, mas ainda não é nada de certeza. A certeza que a gente tem é que o elenco do Vasco ainda é fraco, é limitado para disputar essa Série B, mesmo com essas 3 contratações aí confirmadas. Deixa a sua opinião aí, família vascaína. Para estar finalizando o vídeo, né, vamos falar um pouquinho dessa situação da SAF, porque a gente entende realmente aí que dificilmente isso não vai acontecer, né? As situações na justiça já acabaram, tem a situação da AGE também que possivelmente não vai acontecer. Então realmente a gente entende aí que a torcida e aí os sócios do clube, eu acho que vão sim recorrer à SAF como única saída, porque realmente foi o cenário que a gestão construiu em relação a resultados, a não conseguir cumprir as suas obrigações perante ao clube do Vasco, e aí realmente a saída é a SAF, entendimento geral construído aí por essa gestão. Só que a gente fica preocupado com essa situação aí de ter algum político na SAF. Foi uma matéria aqui destacada pela Super Vasco, né? O Vinícius Aroche disse o seguinte, ó:
O Conselho Deliberativo foi convocado para votar as emendas ao Estatuto Regimento e uma delas chama bastante atenção, de autoria do Júlio Brandt, do grupo Sempre Vasco. O texto pretende impor uma quarentena de 5 anos para agentes políticos e profissionais remunerados a nível de diretoria. A gente vai colocar na tela para vocês e ler, ó. Você aprova a emenda supressiva proposta pelo conselheiro Júlio Brandt e outros para o inciso 4 do artigo 135 do Estatuto Social, que diz o seguinte, ó, respeitar o prazo de 5 anos contados do final dos respectivos mandatos para membros da diretoria administrativa ou do Conselho Deliberativo e do desligamento para profissionais remunerados em nível de diretoria, para que possam assumir posição remunerada da diretoria da SAF Vasco. E aí a resposta aqui foi destacada pelo conselheiro aí, presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Fonseca, que diz o seguinte, ó, penso diferente. Sempre defendo o modelo profissional e agora queremos limitar as escolhas profissionais por questões políticas internas. Se o funcionário for bom, que se aproveite, se não, passe bem. Essa escolha caberá ser aprovada ao investidor que está acostumado. Simpatia e empatia é natural do ser humano e eu também tenho aos montes, mas não deveria deixar que essa visão atrapalhe escolhas que nada têm a ver com elas, e sim com a capacidade das pessoas desempenharem ou não alguma função. E aí, família vascaína, você concorda com quem? De maneira nenhuma eu concordo aqui com o Carlos Fonseca, porque acho que nenhum profissional que já passou pelo Vasco nos últimos anos ou que está nesse atual momento tem a capacidade de realmente representar o Vasco ali profissionalmente, porque olha a merda que está acontecendo no Vasco. E se é desejo do torcedor a SAF justamente para tirar essas pessoas, ele quer colocar aí que a SAF decida essa situação, eu discordo totalmente. Tá vendo aí? É isso que me preocupa em relação a isso. Realmente não deveria haver nenhum político ou nenhum conselheiro na SAF nos últimos 5, 10, 20 anos. Ninguém dessas pessoas deveriam fazer parte desse processo, porque são eles que construíram esse Vasco limitado, esse Vasco fragilizado, e que muitos torcedores defendem a SAF justamente para sair, para tirar esse tipo de pessoa. E ele diz aí que se a pessoa for capacitada, mesmo que está trabalhando no Vasco, a gente sabe que não tem ninguém capacitado, porque olha a merda do Vasco, olha o que está acontecendo no Vasco. Essa situação realmente me preocupa, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.